Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Por aqui tá tudo indo. Na verdade, não tá indo. Tá um dia de cada vez, né? Enfim, gente, eu acho que esse vai ser o vídeo mais triste do canal. E mais difícil de eu falar. Eu já tentei gravar esse vídeo umas 3 vezes. E essa é a 4ª vez que eu tô tentando falar sem chorar, pra o vídeo não ficar só choro, sabe? Mas é porque é um assunto ainda muito recente e muito difícil de eu falar, mas o porquê que eu tô falando dele agora, né? Eu poderia ter esperado passar mais uns meses, mais um tempo, mas Deus tem tocado muito no meu coração pra eu falar sobre, porque, gente, só Ele mesmo pra tá me dando forças e coragem de passar esses dias, sabe? Pra quem não me conhece, quem caiu aqui no vídeo de paraquedas, meu nome é Karine, eu tenho 26 anos, sou casada, tenho uma filha de 11 meses e um dos motivos de eu ter me afastado do canal foi um assunto para outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, mas foi mais sobre a minha autoestima, né? Minha autoestima ficou muito abalada com a maternidade e eu sempre fui muito vaidosa. E eu vou deixar pra contar sobre isso em outro vídeo, mas esse foi um dos motivos de eu ter me afastado do canal. E o outro é que hoje faz um mês que meu marido faleceu de uma forma tão repentina, gente, tão difícil de acreditar, e minha ficha ainda não caiu, sabe? Parece que nada aconteceu ainda, sabe? Parece que eu estou vivendo um sonho ruim e que a qualquer momento eu vou acordar. Sabe, ainda tô com essa sensação, por mais que já tenha passado um mês. E como é louco, passou um mês. E pra mim, parece que passou 3 dias, sabe? Parece que passou dias, não um mês já que ele se foi. E nesse vídeo eu vim contar pra vocês como tudo aconteceu. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu acho que não é necessário. Mas eu preciso compartilhar com vocês a minha experiência com Deus que está sendo agora e comigo mesma, porque eu tenho descoberto o quanto eu sou forte e eu não sabia que eu era tão forte assim, e o quanto a minha relação com Deus é importante, sabe? Porque é Ele que está cuidando de mim e da minha sogra nesse momento, porque quem conheceu o Thales, quem me conhece, quem conheceu minha sogra, sabe o quanto ele era uma pessoa maravilhosa, assim, não só pra gente que é família, mas para as pessoas ao redor. E foi um baque muito grande aqui no bairro, um baque muito grande pra gente da família, porque foi de uma forma tão bruta e repentina que parece que não aconteceu, sabe? Mas enfim. E pra quem não sabe, minha sogra tinha 2 filhos, né? Que é o Thales e a Monique, minha cunhada. E minha cunhada faleceu no meado do ano passado, de Covid. Ela tinha asma, então minha sogra já tinha tido uma perda muito difícil. E agora ela perdeu outro filho. Então, eu agora como mãe, eu consigo sentir a dor que ela tá sentindo, sabe? Porque não tem explicação do como a vida é um sopro, sabe? Como tudo que a gente acha que não pode acontecer com alguém da nossa família, acontece. E das 2 situações, foram situações que eu nunca pensei viver ou perder alguém dessa forma, sabe? Tanto minha cunhada quanto o Thales agora. Minha cunhada, ela tinha asma e no dia que ela faleceu, eu fui com ela pro hospital. Na verdade, eu fui com ela no centro de teste de Covid, porque ela estava em casa já há uns dias passando mal, mas ela não estava com sintomas muito fortes da Covid. Ela estava com falta de ar e febre, né? Não estava com todos os sintomas da Covid. E ela estava relutante de ir pro hospital, porque ficou com medo de ficar internada e tal. Mas aí, nesse dia, minha sogra, nessa época eu morava ainda em Niterói, Icaraí. E aí minha sogra me ligou de tarde e pediu pra eu ir com a Monique no hospital. Ir no hospital e em algum lugar pra ver se ela era medicada, né? E aí eu fui lá na casa dela e
na casa dela e do Thales, né? Que nessa época eles ainda moravam juntos. E aí eu falei, Cunha, vamos para um centro de teste de Covid, ver se você tem Covid. Se você não tiver, a gente vai no postinho e você toma uma medicação e tudo certo. Aí nesse dia, o tio dela que levou a gente de carro, a gente foi lá em Cosmorama, que estava tendo esses centros de teste de Covid rápido, né? E eu lembro que a gente foi conversando no carro, eu perguntando se ela estava bem, se ela estava sentindo alguma coisa diferente, né? Além da falta de ar que ela já tinha, mas não era assim, ali no momento, não parecia ser algo sério, sabe? Além da febre. E aí a gente foi conversando, ela não, cunhada, tá tudo bem, eu tô me sentindo bem, eu só tô com febre e um pouco de falta de ar, mas já é normal e tal, e beleza. A gente foi pro centro de teste e chegando lá, eles colocaram aquele aparelhinho de medir a saturação, né, no dedo dela. E a saturação dela tava muito baixa, muito baixa. E aí os médicos, né, os enfermeiros lá, imediatamente separaram ela em uma sala diferente, né, colocaram ela numa sala e colocaram ela no oxigênio. E aí, toda vez que eles tiravam o oxigênio, a saturação dela baixava. E quando ela estava com oxigênio, a saturação dela ficava normal. Então, ela não poderia ficar sem o oxigênio. Nesse processo, eu ali com ela o tempo inteiro. Eu estava do lado dela, com risco de pegar Covid, porque ela estava com Covid e a gente não sabia, né, até o momento. Ele com ela o tempo inteiro, perguntando se ela estava se sentindo mal, se ela estava, sabe, com alguma coisa, para demonstrar que ela estava com a saturação tão baixa, porque a preocupação dos enfermeiros foi que ela estava bem, visivelmente, além da febre, sabe? Ela não estava tendo os sintomas que deveria ter para alguém que estava com a saturação tão baixa. E aí eles falaram comigo que teriam que levar ela para o hospital, porque ela estava com a saturação muito baixa, não estava conseguindo ficar fora do oxigênio. E aí nesse momento eu liguei para minha sogra, falei que eles iam encaminhar ela para o hospital. E aí eu lembro que a gente foi pro UPA, aqui de Edson Passos, e ela logo foi internada, assim, chegou lá e já ficou internada, fez os exames e constatou que ela estava com Covid. E aí ela ficou, né, no hospital. E aí eu fui, liguei pra minha sogra veio de Niterói pra cá. Eu lembro que minha sogra chegou quase de noitinha aqui. E aí minha sogra ficou lá com ela. E eu vim pra casa, eu acho. Eu vim pra casa. E aí, passaram 8 dias, né? Desse hospital de Edson Passos, ela foi encaminhada para um hospital referência de Covid na época, que era uma linha Acari, que eu esqueci o nome do hospital, mas era uma linha Acari. E aí ela ficou 8 dias internada nesse hospital. E, gente, é muito louco, né? Só quem teve um parente internado por Covid sabe como é ruim essa parte da internação, porque você fica incomunicável com a pessoa, você não tem notícias nenhuma. O hospital só te liga uma vez no dia, sabe? Pra te dar informações que às vezes é rasa, não é uma informação que eles se aprofundem mais, sabe? E a gente ficou nessa luta aí durante esse tempo. Eles só ligando uma vez no dia, só passando informações, assim, que, sabe? Pra gente que é a família querendo ver, querendo saber como a pessoa tava se sentindo, sabe? E a gente ficou com medo dela ter uma reação de não ver ninguém ali da família, ela se sentir só, achar que todo mundo esqueceu ela ali, enfim, coisas que a gente pensou, né? A gente dormiu tarde, né? E aí quando foi umas 5 ou 6 horas da manhã, o hospital ligou pra minha sogra, o que era incomum, porque eles sempre ligavam à tarde, nunca ligavam de manhã, pedindo que levassem a identidade da Monique. E aí nesse momento minha sogra, o mundo dela desabou, porque ela já achou que ela tinha falecido, que já tinha acontecido alguma coisa com ela, pra gente estar pedindo documento, e a gente sempre tem aquele ar de esperança, né, de que não aconteceu nada, ela tá bem, deve ter pedido, eu principalmente, fiquei falando pra pessoa, não, só que às vezes pediram o documento dela pra fazer um exame, ou sei lá, pra liberar ela, vai que ela já tá bem, e eles estão, né, pedindo só a documentação pra liberar ela e tá tudo certo. Fiquei falando muito isso pra ela. E aí a gente chegou lá no hospital, eu lembro que foi eu, minha sogra, o Thales, o irmão da minha sogra e a esposa dele. Lá estava muito cheio no dia, porque tinha muita gente falecendo nesse dia. O Thales que entrou, né, pra ter informações, porque a gente preferiu que ele entrasse do que minha sogra, porque podia entrar só uma pessoa, e a gente preferiu entre o Thales e minha sogra, o Thales entrar, né? E aí ele entrou, e eu lembro que ele ficou falando comigo pelo WhatsApp, e ele me mandou uma foto
da Monique, né? Ela morta, né? E nosso mundo, gente, nesse dia desabou, porque foi de uma forma também tão repentina, por mais que ela tava ali, sabe, mal, é uma coisa que a gente não espera, sabe, de sempre ter esperança de que vai melhorar, não vai acontecer com a nossa família, não vai acontecer com a gente, não vai acontecer com pessoas próximas a gente. Então era esse pensamento que eu estava, sabe? E quando o Thales me falou que ela tinha falecido, eu fiquei em êxtase, sabe? Minha sogra, nossa, ficou inconsolável. Todo mundo ficou muito mal. E foram dias difíceis pra gente. Foram dias bem difíceis. Porque ela tava já se preparando pra casar, já tava comprando tanta coisa pra casar, sabe? Então foi um sonho rompido assim de uma forma tão difícil, tão repentina também, sabe? Que fez a gente se questionar muito em muita coisa. Depois do enterro, eu e o Thales fomos pra Niterói ficar com a minha sogra uma semana. E o seu Thales estava namorando ainda. Eu não sabia da minha gravidez. Lá, passando uns dias com a minha sogra, quando foi o terceiro dia, eu acho, de gente lá, eu comecei a ficar com muito sono. Um sono, assim, absurdo. E, gente, eu não sou de dormir de tarde. Não durmo de tarde. Não tenho esse costume. Nunca tive. Só se eu estiver muito cansada, sabe? Mas eu não tenho costume de dormir à tarde. E lá, nesses dias, eu tava dormindo à tarde. Tava cansada, de um dia pro outro eu fiquei enjoada demais de não querer comer nada. A minha sogra também tava com esse enjoo, né, de comida. E aí na minha mente o que? A gente deve ter comido algo juntas, né, porque a gente tava ali. Então, se minha sogra também tá enjoada, então, gente, nenhum momento passou pela minha cabeça que eu poderia estar grávida. Nenhum momento passou pela minha cabeça. Falei, minha sogra até brincou comigo, almoçando, né, e eu falei, tô enjoada de tudo, não quero comer nada. Minha sogra, eu também tô. Mas eu sou velha, não tenho nem possibilidade de ficar grávida. Agora você, sabe, brincando. Eu falei, não, nem eu, tá doida? Eu grávida. Doida. Fiquei tipo, né? No mesmo dia, eu acabei de almoçar e fui dormir. Aí quando eu acordei, sabe quando dá aquele estalo, assim, tipo, meu Deus, por que eu tô sentindo esse sono, esse enjoo? Não sou de sentir nada disso. Vou fazer um teste. Pedi o Thales pra descer, que minha sogra morava em Icaraí, né, no centro mesmo. E era só descer do prédio que tava no centro. E aí eu pedi pra ele ir na farmácia comprar esses testes rápidos, né, daquele de listrinha. E aí ele comprou. E nesse dia minha sogra tava com visita em casa. Falei, Thales, vai lá pra sala, fica lá com a sua mãe. Eu vou no banheiro fazer um teste rapidinho, eu sei que vai dar negativo, só pra tirar essa coisa da minha cabeça. E aí eu volto com vocês pra lá, eu te mando foto pelo WhatsApp. Ele, tá bom. Aí ficou lá na sala e foi eu fazer o teste como alguém que não quer nada, né? Toda, falei, vai dar negativo. E eu vou sair daqui como? Só tô com sono mesmo. Vou fazer o teste. E deu positivo. E naquele momento, gente, meu mundo desabou. Porque eu nunca tive sonho de ser mãe. Eu sempre achei muito bonito. Mas eu nunca tive o sonho. Na verdade, eu tinha medo de ser mãe. Não em questão de criação, mas do parto em si. Eu sempre tive muito medo de parto, de dor, eu sou muito frouxa. Então, pra mim, pensar em maternidade eu parava na parte do parto, sabe? Não pensava em depois, eu só pensava na hora do parto. Que eu não queria botar uma criança pra fora. Então, eu sempre falava pro Thales, amor, quando a gente tiver um filho, a gente vai adotar, porque eu não quero que nada saia de mim, eu quero adotar, a criança ali já está pronta, entendeu? E eu só criar. Esse era o meu pensamento de vida, né? Mas tava com esse pensamento, mas se protegeu, né? Enfim. Eu chorei tanto, porque eu fiquei, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Minha vida acabou. Eu tava fazendo curso, tava investindo na loja, que eu tenho uma loja, né? Que inclusive tá parada, mas eu tenho uma loja de roupa. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser com a loja? Como é que vai ser com a minha vida? No momento que a gente descobre a gravidez, parece que o nosso mundo cai, né? Que não existe mais nada. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu pensei que meu mundo fosse desabar naquele momento. Mandei a foto do teste pro Thales, já comecei a pesquisar no Google qual a probabilidade de dar falso positivo, e eu vi que era quase zero. Mandei foto pra Jen, mandei pra minhas amigas, porque a Jen já tem filha, né? Uma das minhas melhores amigas. E eu falei, amiga, isso aqui, como é que é? Isso aqui é positivo? Ela, amiga, você tá grávida? Aí foi, gente, quando foi cair na ficha. E aí o Thales veio no quarto. E eu fiquei mais nervosa, deu vontade de socar o Thales, porque, gente, eu tava chorando em prantos.
E o Thales começou a ter uma crise de riso, sabe? Essa foi a forma dele lidar com a notícia da minha gravidez. Ele não ficou assim, sabe? Ele começou a rir, meu Deus, a gente vai ser pai, eu vou ser pai, não sei o que, hahaha, rindo. E pra ele aquilo ali foi uma felicidade, porque ele começou a rir, falando que queria uma menina, já fazendo planos. Eu, Thales, fica quieta aqui, para pra pensar, a gente vai ter um filho. Você tem noção disso? Então, assim, pra mim foi bem difícil no início lidar com isso, mas graças a Deus, com o tempo, né, com os dias passando, a gente contou pra minha sogra também recebeu muito bem. Minha mãe, que foi uma pessoa que eu achei que não ia receber muito bem, recebeu muito bem também, graças a Deus. Então eu tive apoio tanto da família do Thales quanto da minha família, então foi ótimo. A gente descobriu a gravidez logo que a Monique faleceu, né, uns dias depois da Monique ter falecido. Então a gente se agarrou nisso, sabe, em que eu fiquei grávida, porque por um plano de Deus, para confortar tanto a minha família quanto a família do Thales, né, com a perda da Monique. E a gente se agarrou nisso, de que ela veio para somar, ela veio para nos confortar, para trazer esperança pra gente. Então, a minha gravidez fez com que a gente lidasse com o luto da Monique com mais leveza, sabe? Não leveza, porque foi difícil, mas com esperança, sabe? De que tudo tem um propósito, Deus tem seus propósitos, né? E passamos por essa fase difícil, mas passamos. E aí tava indo tudo muito bem, o Thales casou, a gente se mudou pra nossa casa, né? A gente alugou uma casa e a gente já tava dando andamento pro nosso casamento no civil, só que demorou um pouco pra sair. Então a gente foi morar junto primeiro antes de casar. E aí a gente casou, já estava grávida. Então muita gente acha que a gente só casou porque eu estava grávida, mas não, a gente já tinha entrado no casamento muito antes, um ano antes, na verdade. Só que deu muito problema porque os documentos do Thales estavam tudo, a certidão dele estava com o nome do pai dele errado, então tivemos que fazer uma coisa para ajeitar esses documentos dele, né? E aí as pessoas acham que a gente casou por eu ter engravidado, mas não, a gente já tinha dado entrada no casamento muito antes de eu descobrir que estava grávida. Enfim, e aí a gente casou, né? Foi morar junto. Ele sempre sonhou em ter uma menina. E a gente se agarrou de que Deus mandou uma menina porque para nos confortar, né? Pela perda da Monique. Então foi uma felicidade imensa, tanto da minha parte, da minha família, quanto da parte da família do Thales. E a gente viveu muitos dias felizes, assim, sabe? Na minha gravidez, muitos momentos especiais. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, sabe? Porque eu entrei em desespero, mas Deus nos deu tudo que eu precisava, apoio que eu precisava. E isso foi muito, muito essencial na minha vida. E a Chloe, gente, Chloe é a cara do Thales, né? Pra quem conhece o Thales sabe de onde eu vou, os outros falam que é a cara dele, porque ela não tem nada meu. A única coisa que ela tem meu é um pouquinho o olho puxado, mas fora isso é a cara do pai. Então, estava tudo indo muito bem. O Thales hoje completa um mês que ele faleceu. E como a irmã, ele foi de uma forma tão repentina, gente, tão repentina que é difícil de acreditar ainda pra mim, sabe?